Tá? Vamos, play. Vamos nessa. Maravilha. Se os irmãos que chegarem puderem, se não quiser aparecer, abrir o áudio, não tem problema, é só dar uma boa noite aí no chat, aí, graça e paz, só pra gente dar um oi aí, saber. Boa noite. Olha o Celção aí. Meus irmãos. Eu tô com meu pai, vou pôr ele para jantar aqui, então só vou ficar ouvindo por enquanto. Beleza. Show. Tamo junto. Glória a Deus. Maravilha. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos então para mais esse estudo. A gente hoje, nós entramos no capítulo 7 do livro, chegamos à metade do livro já. Você metade. vê? Muito legal. E o capítulo 3 de Gálatas. Pedi para o Thor orar para a gente, então, para a gente começar. Abaixa aí um pouquinho. Altíssimo e soberano Deus, graça nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Nós te louvamos os teus atributos. Nós te louvamos pela tua bondade, Senhor, porque isso que nós estamos fazendo agora é pura misericórdia sua, é pura bondade sua. Tua graça nos alcançou e nos atraiu para que tivéssemos sede da tua palavra. Então, que hoje os nossos corações estejam preparados para receber mais uma porção da tua santa palavra, Senhor. Que tudo que o Joel fizer e falar seja guiado também pelo teu Espírito Santo. Amém. E que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento. Tudo isso te pedimos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. 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 Elias, vai para a igreja, meu filho. Graças a Deus. Maravilha, vamos lá então. Bom, a gente então vai seguir aqui no estudo, o livro de Gálatas. A gente está estudando, temos como um material de apoio o livro do Augusto Nicodemos, Livros em Cristo, né, que os irmãos já conhecem, já sabem. Para quem é novo aí, ou tá vindo pela primeira vez, nesse livro aqui que nós estamos expondo, usando como base, né? Mas também a gente acaba obtendo outros recursos aí para apoiar também no estudo e para trazer aplicações também para o nosso contexto aí, que é uma carta maravilhosa para isso, né? Esse tema Livres em Cristo também é importantíssimo aí para isso também. Agora nós chegamos no capítulo 7, né, e eu quero dar uma recapitulada, o capítulo 7 do livro e o capítulo 3 de Gálatas. Antes de ler o texto, eu queria recapitular com vocês aqui um pouco só, meio por cima de tudo que a gente vem falando, né? Acho que é legal a gente pontuar, né, nessa recapitulação algumas questões, né? Para quem que foi escrita a carta de Gálatas, né? Os Gálatas, provavelmente, né, os estudiosos dizem que ela foi escrita para todas as igrejas da região da Galácia, né, não para uma igreja específica. E o contexto, né, qual que era o contexto dos Gálatas? Eles estavam começando um processo de abandono da fé, porque eles estavam abraçando práticas de obras da lei, por influência de um grupo que era conhecido por judaizantes, como a gente já viu aqui. Esses judaizantes, eles se aproveitavam das implantações de igreja que o apóstolo Paulo fazia, e depois de um tempo que o apóstolo Paulo trabalhava, plantava igrejas, saía, eles vinham para pregar as suas heresias esse grupo aí dos judaizantes. Eram falsos mestres que entravam ali no meio das igrejas para poder bagunçar o rolê. E o que Paulo está argumentando nessa carta? Ele está respondendo a todas as mentiras desses judaizantes e ele está provando para a igreja que é inconsistente o que eles estão falando, o que eles estão dizendo, provando para eles que
que essas mentiras não têm sentido, e enfatizando, né, a eficácia da mensagem que Paulo estava pregando, mostrando para eles que tudo que Paulo está pregando está de acordo tanto com os apóstolos, né, como ele provou ali nos capítulos anteriores, quanto com toda a Escritura. Está totalmente coerente com as Escrituras, com todo o Antigo Testamento, coisa que a gente vai ver mais para frente, tudo que Paulo está falando ali para eles. Né? Não só a questão da salvação, isso aqui é muito importante, mas também a permanência na graça. Né? É somente pela fé no Evangelho e nada mais. É isso que Paulo está argumentando aqui em toda essa carta. E agora, nesse momento que a gente está entrando no capítulo 3, Paulo está de forma fervorosa admoestando aos Gálatas, né? Com muita firmeza, mas também com muita graça e com muita autoridade bíblica. E agora a gente vai dar uma lida, então, no capítulo 3, do verso 1 ao 5 do livro de Gálatas. Eu vou pegar aqui na NVI para fazer essa leitura aqui com vocês, tá bom? Tudo aqui até aqui? Posso seguir? Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 3, 1 a 5. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Você pode acompanhar na sua versão aí. Capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Aquele que dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com qual receberam a palavra? Até aqui é a palavra do Senhor e os versos que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então aqui a gente vê 5 perguntas de Paulo para a igreja de Gálatas. Essas 5 perguntas que a gente vai estudar hoje. Quem fascinou vocês? Vocês receberam o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação da fé? Vocês são tão insensatos a ponto de começar no Espírito e terminar na carne? Terá sido em vão tudo que vocês sofreram? E aquele que dá o Espírito para vocês e opera milagres, faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Para isso que a gente vai olhar hoje, para essas perguntas de Paulo e o que ele está trazendo à igreja de Gálatas de reflexões com tudo isso. Quando, no versículo 1, então, vamos pegar do verso 1, né? Está dizendo: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo aqui ele está falando da pregação que ele mesmo fez aos Gálatas quando esteve com eles pela primeira vez. Ele expôs a Cristo Jesus, e somente a Cristo Jesus. Na forma que ele expôs, né, a ideia é que ele expôs com eficácia, de maneira que os Gálatas eles puderam, através da pregação de Paulo, ver com clareza. É como se ele pregou de forma tão clara que é como se estivesse passando um filme na frente dos Gálatas. Sobre a crucificação de Cristo e sobre tudo o que aconteceu. Então, ele está aqui dizendo, eu sei que eu preguei com clareza para vocês. É isso que ele está falando aqui. Então, isso deixa ele, a situação de Gálatas, por ele ter pregado com clareza, exposto o Evangelho, exposto Cristo e esse crucificado para eles, com toda a firmeza, com toda a clareza, deixa ele perplexo, né? Como a gente viu em versos anteriores, com tudo o que estava acontecendo, né? Porque por conta dos falsos ensinos que a gente citou aqui, que os Gálatas estavam recebendo, eles não só estavam dando ouvidos aos judaizantes, como eles também estavam aderindo à doutrina dos judaizantes. E não só isso, estavam seguindo também. Não era só dando ouvido, mas também estava aderindo e também estava seguindo. E com isso,
né? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam deturpando a palavra de Deus. E é legal aqui, olhando, observando a Bíblia de Estudo de Genebra, ela traz uma ideia aqui, Thor, de quebra do terceiro mandamento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que o terceiro mandamento ele diz o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tornar o seu nome em vão. É isso que o terceiro mandamento diz. E como que os Gálatas, eles, ao ouvir, aderir e seguir falsos ensinos, após ter ouvido o evangelho com clareza, após ter sido exposto com clareza o evangelho, como que eles estão quebrando o mandamento de não tomar em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão? Como que eles estão quebrando o terceiro mandamento com essa atitude? Então, a Bíblia de Genebra nos indica, e eu fiz questão de trazer isso aqui até para que vocês vejam como é belo os documentos da igreja. A Confissão de Fé de Westminster, a gente vai ler o Catecismo Maior, a pergunta 113. Quem tem o Catecismo Maior de Westminster aí, ou a Bíblia de Genebra, pode acompanhar na questão 113, na pergunta 113. Ela vai estar aqui na página 1816 da Bíblia de Estudo de Genebra. Tá? Eu vou ler especificamente o ponto 19, 20, 27 e 28. Então veja como que é grave você, após ter ouvido o Evangelho, ter sido exposto verdadeiramente ao Evangelho, dar ouvido, aderir e seguir falsos ensinos. Isso pode denotar ali quebra do terceiro mandamento. Especificamente aqui, olha os pecados que são proibidos no terceiro mandamento que você comete ao tomar uma atitude como a dos Gálatas, que é a má aplicação ou qualquer perversão da palavra de Deus ou de parte dela. Isso é um pecado proibido do que a gente vê no terceiro mandamento. E no 27 e 28, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, à graça e aos caminhos de Deus. Olha como é grave isso. É legal na Confissão de Fé, eu recomendo muito que vocês leiam a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, principalmente o Catecismo Maior no que diz respeito aos 10 mandamentos, porque eles vão aprofundando as implicações, as consequências da quebra dos mandamentos e como isso afeta e como nós quebramos os mandamentos do Senhor de forma profunda, né? Vai tratar isso de forma muito profunda, de maneira que pega todas as áreas da nossa vida. Não tem para onde escapar, não tem para onde escapar. A lei realmente veio para mostrar que nós somos indesculpáveis diante do Senhor, não tem como a gente ser salvo por obra. E quando a gente escuta o Evangelho e a gente tenta acrescentar coisas ao Evangelho, nós então incorremos na quebra do terceiro mandamento. E olha só como que é grave isso. Como está falando aqui no 27, a vituperação. A vituperação é você se autoflagelar, você se vituperar, você causar dor a si mesmo, né, ou sofrimento, em prol de uma santificação, em prol de ser aceito por Deus, né? Isso é algo realmente terrível. A gente vai aprofundar mais para frente e entender como que isso vai ficando cada vez mais grave, né? Então, por isso que é importante a gente não dar ouvido e nem dar voz e nem lado para falso ensino, né? A gente precisa fugir do mal e da aparência do mal. Porque foi justamente isso que deturbou, embaralhou e bagunçou os Gálatas, e é exatamente o falso ensino que estragou a nossa vida de muitos que estão aqui em tempos passados, como, por exemplo, da onde nós viemos, ou da onde até alguns estão. O falso ensino destruiu a nossa vida. Alguns em áreas específicas, outros em todas as áreas da vida.
uns mais afetados, outros menos afetados, mas o falso ensino, ele destrói a nossa vida. E é por isso que, baseado aqui no que nós estamos lendo na palavra do Senhor em Gálatas, fica clara a importância de que a gente não deve dar ouvido, nem sequer ouvido ao falso ensino. A gente tem que se afastar realmente do falso ensino e buscar a verdade, buscar uma doutrina sólida, ensinamentos bíblicos que brotam da palavra de Deus e que tem fundamentação bíblica e sólida. Vocês vão ver quando acessarem o catecismo maior de Westminster, o tanto de referência bíblica que tem essa questão que eu li. E essa parte aqui, ó, é só de referência bíblica. Só de referência bíblica, né? E outra coisa bem grave, o exemplo que o livro traz também sobre o falso ensino é de feitiçaria, né? Essa palavra aqui, quem fascinou vocês, ou como está aqui na NVI, tá quem os enfeitiçou, né? O original está tratando como feitiçaria. Essa palavra aqui. E é isso que Paulo tá querendo trazer mesmo, como se as pessoas elas tivessem sido enfeitiçadas pelos judaizantes, por esses falsos mestres, né? E isso é muito grave. A gente não pode dar ouvido ao falso ensino, não é por questão de legalismo ou por ignorância, mas é porque Satanás ele se usa dos falsos ensinos muitas vezes para enfeitiçar até mesmo o eleito, até mesmo o salvo. Pode ser enfeitiçado por um falso ensino. E isso é muito grave. E a feitiçaria, ela faz isso. Ela tem essa conotação de iludir, de ilusionismo mesmo, né? E Paulo está tratando essa atitude dos Gálatas como se eles estivessem sob um feitiço mesmo. Então fica esse alerta para a gente com relação ao falso ensino. Porque realmente ele é muito perigoso, muito perigoso. E aí a gente consegue entender, baseado nessa ideia, a fala de Paulo, né? Quem enfeitiçou vocês? Ele tá... não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi pregado, o Cristo crucificado foi pregado. Isso vai nos levar à segunda pergunta, que ele vai fazer para os Gálatas. Ele vai dizer assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Eu gosto do jeito que a NVI coloca aqui, né? Parece nossa mãe dando bronca na gente. Eu gostaria de saber só uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé no que ouviram? Essa pergunta vai fazendo com que os Gálatas comecem a raciocinar sobre tudo isso, né? E a gente tem uma lição muito importante aqui, né? Nós, os que cremos no Evangelho, a gente recebeu o Espírito Santo pela fé na mensagem do Evangelho. E pela confiança, né, que a fé é justamente isso, a confiança no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então, os que creram em Cristo de fato, os que nasceram de novo, eles creram em Cristo por causa da exposição do Evangelho. Não foi por arrepio, né? Não foi por experiência física ou sobrenatural, não foi por milagre ou qualquer outra coisa semelhante a isso, sonho, visão, predição, né? O Espírito Santo, ele vem a nós, ele vem habitar em nós quando nós cremos em Cristo. É isso que a Bíblia fala. E a prova que a gente tem o Espírito Santo é que, de fato, a gente crê em Cristo. A gente reconhece que nós somos pecadores, que a gente é humilhado pela mensagem da cruz, pela morte de Cristo. A gente vê o nosso pecado ali sendo esmagado em Jesus. E aí, pela ressurreição de Cristo, a gente tem o primeiro fruto do Espírito. Alguns teólogos vão dizer que o primeiro fruto do Espírito é a humildade. É a humildade. E agora o Espírito Santo, através da mensagem do Evangelho, ele vem morar dentro de nós. E ele vai dar, na medida dele, para a gente, tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. E aí eu pergunto para os irmãos que estão aqui, você que está aqui acompanhando a série, depois vai ouvir online, você se sente um pecador? Ou tem alguém aqui que ainda acha que não tem pecado?
Porque se isso for uma verdade para você, eu vou te dizer, cara, você precisa voltar algumas casinhas para trás. Thor, tem que voltar o cara para aula 1. Mas se todos aqui sabemos que nós somos pecadores e que Jesus foi esmagado e morto por causa do nosso pecado, então a Bíblia nos diz que nós temos o Espírito Santo. E pela humildade da gente estar aqui ouvindo, né, essa aula, participando do grupo, com desejo ardente de obedecer a palavra do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, a gente tem o fruto, né? A gente consegue provar no nosso coração, individualmente, que o Espírito Santo habita em nós. É assim que o Senhor nos ensina a avaliar, né? Um adendo aqui com relação a um livro que eu li esses tempos atrás, tenho comentado bastante dele porque ele me impactou bastante, é um livretinho pequeno chamado Orgulho e a Humildade, e ele vai trazer justamente esse ponto, né? Que o orgulho, ele é a sede, a nascente de todo pecado. Todos os pecados, eles nascem do coração orgulhoso, né? Então, a questão não é se você tem ou não orgulho. A questão é aonde o orgulho afetou mais ou menos sua vida. Ô Joel, perdão de interromper, mas as seitas, lugares assim onde prega que são detentores da verdade, são fabricantes de orgulhosos. Sim. Né? Exatamente. E o contrário disso, do orgulho, é a humildade. Então, logo, quem creu verdadeiramente no Evangelho, como eu falei, o primeiro fruto da fé, da crença, que vai brotar no coração de um salvo, é a humildade. Então, já que o orgulho é a raiz de todo pecado, então a humildade vai ser a nascente de toda virtude. Então, é através da humildade que nós vamos recebendo a seiva do amor do Senhor, e graça sobre graça, onde o Espírito Santo vai acrescentando na nossa vida tudo aquilo que o nosso Salvador conquistou para nós no madeiro, né? E, cara, os Gálatas estavam perdendo isso, Thor. Estavam perdendo isso. E então Paulo estava questionando isso, né? Diante dos Gálatas. Vocês receberam o Espírito Santo quando ouviram o Evangelho. Né? É isso que Paulo está falando. Não quando vocês deram dízimo. Não quando vocês colocaram uma calça e jogaram as bermudas fora, igual eu fiz quando eu batizei. Ou não quando você colocou o véu na cabeça pela primeira vez e chorou, igual aconteceu com a minha esposa. Ou quando ouviu um irmão pregando toda a sua vida de ponta a ponta, num culto fervoroso. Não foi assim que você recebeu o Espírito Santo. Não foi assim. O Espírito Santo, ele vem a nós quando nós ouvimos o Evangelho. Agora, se isso não faz sentido, né, para você, então pode ser que você não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Como eu falei, tem que voltar algumas casas, né? Então, mas diante dessa verdade, de que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e o Espírito Santo vem morar no nosso coração, nós somos batizados no Espírito Santo através da exposição da mensagem do Evangelho, do Cristo crucificado e ressurreto, não faz sentido a gente querer as obras da lei de agora em diante, depois que isso se tornou verdade na nossa vida. Porque seguir o Senhor pressupõe uma nova vida debaixo da graça, debaixo dessa humildade, né? Isso vai nos levar para a terceira pergunta. Tem uma história interessante sobre essa terceira pergunta, né? O verso 3 diz o seguinte: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Né? Tem uma ideia de alguns historiadores, é engraçado que a Bíblia de Genebra vai trazer isso daí, citando Flávio Josefo como historiador da época, de que os Gálatas, os moradores lá da região da Galácia,
eles eram meio cabeça dura, sabe? Era um povo meio... Eles eram conhecidos por isso, eram meio famosos por isso. E Paulo fala com eles meio que como essa fala, né, de Paulo é meio que um senso comum ali de como que eles eram chamados, né? Mas é óbvio que ele não está querendo ofender eles, mas ele está dizendo: será que vocês são tão insensatos ao ponto, né? Ao ponto de tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ele está chamando a atenção deles para a verdade, né? Então, essa palavra, inclusive, quando Paulo diz aperfeiçoar na carne, ele está trazendo essa ideia de aperfeiçoamento pelo esforço próprio, né? Como a NVI vai traduzir muito bem. O que também não faz nenhum sentido, né? Baseado em tudo que a gente já viu até aqui. Então, a ideia aqui que ele está trazendo, que vai denotar de novo lá a quebra do terceiro mandamento, é que cortando a pele do prepúcio, no caso da circuncisão, né? Agora sim os Gálatas vão ser crentes. Agora eu estou circuncidado, agora eu sou um crente de verdade. Olha quanta insensatez nisso, gente. Isso denota mais uma vez a quebra do terceiro mandamento. Mas aí a gente precisa refletir quantas vezes a gente ainda no nosso íntimo, do nosso coração, a gente não acha que as pequenas ações do nosso dia, que nós entendemos como sacrifício para nós, né? Sacrifício para nós, né? Às vezes até o nosso trabalho, ou cuidar do filho, né? Ou tratar bem a esposa quando ela trata a gente mal, né? Quantas vezes a gente não leva a gente entende essas coisas como sacrifícios, né? Para dar para a gente uma falsa ideia de que a gente está ganhando algo ou avançando diante de Deus em aceitação. A gente está sendo mais aceito ou menos aceito por Deus. Eu posso, inclusive, gente, fazer isso que os Gálatas estavam fazendo, dando essa aula aqui hoje. Achando que eu estou ganhando ponto com Deus porque eu estou aqui, dando essa aula hoje. E vocês que estão aí podem estar fazendo o que os Gálatas estão fazendo por estar dedicando o tempo de vocês aqui. Né? Porque vocês estão aí com filho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, o Calebinho não está querendo dormir hoje, está chorando lá, não sei se o fone está pegando. Mas ele está chorando o tempo todo aqui. E às vezes vocês estão com filho aí também, e tal, e vocês, de alguma forma, lá no íntimo, pensar que isso pode fazer com que você ganhe pontos, né, com Deus, ou que isso é uma espécie de um sacrifício que te santifica, ou te afasta, né? E a gente pode fazer isso por diversas razões, né? A gente toma o nome do Senhor em vão quando a gente pensa ou quando a gente faz algo com esse tipo de mentalidade. A gente precisa se arrepender disso, né? Porque todo sacrifício ele já foi feito em Cristo, né? E Paulo estava querendo lembrar isso aos Gálatas, né? E aí tem um exemplo legal no livro, né, que é uma coisa importante, né, que vale, o Augusto Nicodemos ele fala que o verdadeiro cristão ele anseia por fazer a vontade do Senhor. Ele anseia pelo aperfeiçoamento, por crescer em graça, por crescer na fé, né? Isso tá no verdadeiro cristão de fato. É algo que a gente de fato deve desejar, mas não como um sacrifício, né? No livro, inclusive, o Nicodemos ele aponta que Paulo ele vai mostrar dois caminhos para a gente atingir isso: o caminho da carne e o caminho do espírito. No caminho da carne, a gente vai sempre cair. E eu lembro que eu creio assim nesse sentido que Deus já trabalhava na minha vida quando eu era da CCB, e no sentido de um desejo de servir a Deus, né? Mas como eu não sabia quem era Deus, não sabia quem era Jesus e direito, né? Eu tinha aquela coisa de CCB, né? Que a gente sabe, não tinha uma noção clara, mas eu queria servir a Deus, eu temia, né? Não fazer a vontade dele. Então, por não entender a graça, eu tentava pelo meu próprio esforço. Quem nunca, né? Tá aqui, tentava pelo próprio esforço obedecer. Então, eu tinha alguns pecados, eu tinha, como o CCB fala, algumas fraquezas e erros, né? Algumas falhas e faltas.
E eu queria, às vezes, através de metodologias que eu mesmo criava, abandonar, né, aqueles pecados, aquelas práticas, e vivia lutando para agradar mais a Deus do meu jeito, e não do jeito que as Escrituras ensinam, porque eu não conhecia as Escrituras, não conhecia a graça. E quantas vezes eu caí, e quanto isso me entristecia cada vez mais, cada vez mais. E só o Senhor para nos sustentar. Quem nunca, né, tá aqui já passou por isso. E então esse caminho não é um caminho viável. O Augusto Nicodemus, ele vai trabalhar no livro que Paulo mostra dois caminhos, o da carne e do espírito. O da carne é esse. Os gálatas estavam fadados ao fracasso. Se eles continuassem seguindo os judaizantes, eles fatalmente iam falhar. Eles iam falhar diante do Senhor em querer obedecer às obras da lei, né? Mas o outro caminho é o caminho da graça, né? E é o caminho do Espírito. E no caminho do Espírito, é o Senhor quem opera. E ao tempo dele, ele faz os frutos aparecerem, ao passo que nós descansamos no Senhor e confiamos no Senhor. O caminho do Espírito é o caminho da graça. E a gente vai aprofundar um pouco mais nisso mais para o final, tá bom? E aí, vamos para o verso 4. Beleza? Quem quer ler o verso 4 aí? Aqui a participação de vocês. O Thor não vale. O Thor já puxou a Bíblia aí. Ai, quero que eu leia. Vamos participar, turma. Quem que pode abrir o microfone aí? Vocês pensa a gente estar desse lado aqui. Eu tô falando faz 40 minutos e eu não ouvi a voz de vocês. É esquisito. Mas vai lá, Thor. A turma tá devagar. Eu ia falar para o Elias ler a King James dele em inglês. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Perfeito. Esse verso é curto, tem uma coisa curiosa nele, que na Bíblia de Genebra não tem nenhum comentário. Não tem nenhum comentário dele. Estava dando uma olhada aqui, até queria abrir aqui de novo para confirmar. Ó, o Elias está no hospital. Também não tem. Engraçado, né? Nessa aqui também não tem, não. Não tem. Ele vai do 3, do capítulo 3, verso 3, vai direto do capítulo 3 para o verso 5. Interessante. Mas no livro, eu acho que Nicodemus é muito feliz em trazer essa realidade, né? De que naquela época era muito comum haver perseguição, né? De cristãos professos. Eles eram comumente perseguidos naquela época, né? Tanto pelos judeus, né? Que denunciava eles por causa do cristianismo, com mentiras e tal a respeito do cristianismo, tanto para sinagogas, os mestres da lei, quanto para as autoridades de Roma, né? Quanto um próprio soldado romano poderia sugerir tipo uma espécie de ameaça, né, de alguma igreja que poderia estar iniciando e tal. E então assim, eles provaram, os gálatas provaram de um ou mais tipos de perseguição, né? Inclusive para Paulo citar isso, né? Eles poderiam, né, como eu mencionei, sofrer não só uma perseguição no sentido de ser levado para falar da fé deles na frente de autoridades religiosas, como na frente de autoridades civis também, né? E também problemas com a família, perseguições dentro da família. A gente vê isso aqui entre nós, né? Não está tão distante de nós esse tipo de perseguição de pai, de mãe, de parente, de esposo, de filho, de filha. É algo que realmente é presente, né? E era presente também na vida ali dos gálatas. Então, disso que Paulo tá falando ali, que eles sofreram perseguição, né? E agora ele está perguntando, mas e vocês sofreram por quê? Vocês sofreram por causa da circuncisão? Vocês sofreram por causa de seguir a lei judaica? Ou por seguir a Cristo? Por causa do evangelho? Né? Esses problemas que vocês tiverem com família, com amigos, com tantas coisas,
né? Quem sabe até com relação à vida profissional devem ter sofrido. Foi em vão ter sofrido tudo isso por Cristo? É isso que ele está perguntando. Né? Vocês sofreram tudo isso por seguir a Moisés ou por seguir a Jesus? Né? E foi em vão tudo isso? Para vocês chegarem aqui nessa altura agora e abraçarem falso ensino que vai fazer com que vocês diminuam o evangelho? Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse questionamento, nessa quarta pergunta. Isso nos leva, então, para a pergunta final, a pergunta número 5. Vamos lá. Pergunta número 5. É a seguinte: aquele que dá o seu espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? O apóstolo Paulo, então, faz essa quinta pergunta para eles. E aqui ele está argumentando esse ponto, né, de aquele que dá o Espírito para vocês e opera milagres. Faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está argumentando isso porque a igreja de Gálatas, como diversas igrejas daquela época, elas não só provaram da exposição do evangelho e do recebimento do Espírito Santo pela fé, da certeza da salvação em Cristo, como também provaram de milagres, né? Era algo que as igrejas da época realmente viviam. As pessoas que recebiam o Espírito Santo para crer em Cristo e viver uma vida nele, também muitos deles recebiam capacidade, né, de operar milagres também, né? E isso acontecia na igreja, diversas igrejas da época, né? Provaram de grandes milagres que o Senhor fez, né, nessas igrejas após derramar o Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Mas nem a fé para crer no Senhor e nem os milagres nasceram das obras da lei. Antes foi através da pregação do Evangelho, né? Nasceram de uma fé verdadeira. Né? E aí o Nicodemos ele faz uma pergunta no livro, né, como parafraseando Paulo, dizendo assim: os milagres aconteceram em nome de quem? Foi em nome de Jesus ou foi em nome de Moisés? Em nome de quem que isso está acontecendo? Né? Porque, como eu falei, o texto ele está pressupondo ali, né? Pelo que Paulo está falando, de que Deus estava operando milagre ali. E milagres, não como a gente conhece hoje, não como a gente viveu antigamente, que traziam glória para uma pessoa, traziam glória para uma instituição, né? Como eu sempre comentei com alguns amigos próximos, o meu violino, eu orei uma semana, na outra semana ele chegou do Japão, Thor. Não conheço a pessoa que mandou até hoje. Contava nas igrejas isso daí e tal, contava algumas experiências que eu tive. Obra relâmpago, hein? Você viu? Só que isso trazia glória para quem? Trazia glória para mim, me fortalecia na minha crença de que a CCB era o caminho que levava ao céu. Então era isso que esses milagres causavam no meu coração. Mas aqui a ideia é de que os milagres que aconteciam na igreja glorificavam a Cristo, traziam as pessoas para o verdadeiro evangelho, né? Ou aconteciam através do verdadeiro evangelho. Então Paulo está trazendo isso aí à tona, para eles observarem se o que está acontecendo ali de milagre tem relação com obras da lei ou com o evangelho de Cristo, né? Então, assim, o que a Bíblia, irmãos, que a palavra de Deus, através de Paulo, está dizendo para nós aqui, é que a gente não precisa acrescentar nada à graça de Deus. Essa é a big idea do livro de Gálatas, né? Para quem trabalha com marketing aí. Essa é a grande ideia do livro de Gálatas. Nós não precisamos acrescentar nada à graça de Deus. E não só isso. A gente não precisa acrescentar nada em momento nenhum. É isso que ele está falando aqui. Nem no momento que a gente crê e nem para o que vem depois. Né? Então, isso significa que o mesmo evangelho que Deus usa para salvar pecadores é o mesmo evangelho que ele usa
para fazer pecadores permanecerem no caminho do Senhor. E mais nada. Eu vou repetir, o mesmo evangelho que Deus usa para salvar pecadores é o mesmo evangelho que Deus usa para fazer pecadores permanecerem no caminho do Senhor e mais nada. Dentro da ordem de salvação, né, o Ordo Salutis, de forma bem resumida, o Senhor ele primeiro salva, depois ele santifica e depois ele glorifica. Mas perceba que em todas essas etapas é o Senhor que faz a obra, né? E esse argumento de Paulo, ele vai tratar especificamente de santificação. Por quê? Porque ele está falando que aquele que dá o Espírito para vocês, ele também opera milagres. Ele faz isso através das obras da lei ou através da pregação da fé? Ele está falando de uma continuidade, de um desenvolvimento, né? E aí, a gente pode refletir a partir disso, né? A gente crê, né, que de fato nós somos salvos. Por quê? É por Cristo? Então, a gente tem que crer que o mesmo Cristo que está santificando a gente, inclusive agora, nesse momento, ele não precisa acrescentar nada a essa obra. A gente não precisa acrescentar nada a essa obra, a não ser aquilo que eu falei no início, a humildade, a fé e a mansidão. Uma mansidão paciente, que espera e confia no Senhor. Mas todas essas coisas que eu falei, a fé, a humildade e uma mansidão paciente, foi Ele mesmo que conquistou para a gente na cruz. Foi Ele mesmo que deu para nós quando Ele morreu na cruz e ressuscitou. Então, a conclusão disso tudo é que Paulo tinha em mente que os Gálatas, eles haviam de fato crido no Evangelho. Ele tinha essa ideia de que os Gálatas eram crentes. Ele está falando aqui, ó, Deus está fazendo milagres na igreja ainda. Deus tem operado ainda. O Evangelho tem sido pregado ainda. Então ele tinha isso em mente quando ele estava falando aos Gálatas. Mas ele estava preocupado e perplexo e argumentando com essa ênfase toda, porque ele estava vendo que eles estavam se desviando do caminho do Senhor, ao não confiar no Senhor, para a permanência deles na graça e para a santificação deles. Entende? Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Vocês creram, como a gente leu no verso 1, né? Olha, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi nessa mensagem que vocês creram? Então, confia que essa mesma verdade, através dessa mesma verdade, que o Senhor vai fazer vocês permanecerem em santificação. O Senhor vai fazer vocês permanecerem em graça e em santificação. E para finalizar, eu quero, como eu falei aqui, sobre confissões, né, e documentos de fé, eu trouxe aqui o Catecismo Maior, e agora eu quero ler para vocês o que diz sobre santificação a Confissão Belga. Quem não conhece a Confissão Belga vai conhecer um pouquinho hoje, no capítulo 24. Eu vou ler aqui a Confissão Belga no capítulo 24 e a gente encerra a nossa aula hoje. Tá bom? O que é santificação, gente? Segundo a Confissão Belga, capítulo 24. Quem aqui não conhecia o Catecismo Maior de Westminster, nunca teve contato com a Confissão Belga, digita eu aí nos comentários para ver como vocês estão com relação a esses documentos. Falava de catecismo, eu falava, é católico, pô. Romano, brabo. Legal. Olha só que legal, Robert, o que diz o artigo 23 da Confissão Belga sobre santificação. Perdão, 24, tá? 24, sobre a santificação. Cremos que a verdadeira fé, tendo sido acesa no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera e o torna um novo homem. A verdadeira fé o faz levar uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Por isso, é impossível que essa fé justificadora
leve os homens a se descuidarem da vida piedosa e santa. Pelo contrário, sem essa fé, jamais farão alguma coisa por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmos e por medo de serem condenados. É impossível, portanto, que essa fé permaneça no homem sem frutos, pois não falamos de uma fé vã, mas da fé de que a Escritura diz que atua pelo amor. Gálatas 5, verso 6. Ela move o homem a exercitar-se nas obras que Deus mandou na sua palavra. Essas obras se procedem da boa raiz da fé. São boas e agradáveis a Deus, porque todas são santificadas por sua graça, mas não são levadas em conta para nos justificar, porque é pela fé em Cristo que somos justificados, mesmo antes de fazermos boas obras. De outro modo, essas obras não poderiam ser boas. Assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. Então, fazemos boas obras, porém, não para merecermos algo. Pois, que mérito poderíamos ter? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que fazemos. E não Ele a nós. Já que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade, como mostra Filipenses 2,13. Levemos a sério, portanto, o que está escrito. Vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Contudo, não queremos negar que Deus recompense as boas obras, mas por sua graça, ele coroa seus próprios dons. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Com tudo isso, a gente não está querendo dizer aqui que Deus não recompensa as boas obras, mas é pela graça que ele coroa seus próprios dons. Ou seja, a gente faz boas obras por causa de tudo que Cristo conquistou para nós na cruz. E ainda assim que nós estamos fazendo bem, através daquilo que Cristo fez por nós, porque ele nos deu o bem para praticar, ainda assim Deus abençoa esse bem que a gente pratica, que foi ele mesmo que nos deu. Entende? Como é maravilhoso isso? Mesmo que façamos boas obras, não fundamentamos nelas a nossa salvação. Porque por sermos pecadores, não podemos fazer obra alguma que não esteja contaminada e não mereça ser castigada. Ainda que pudéssemos produzir uma boa obra apenas, a lembrança de um só pecado bastaria para torná-la rejeitável perante Deus. Assim, sempre duvidaríamos da nossa salvação, levados de um lado para o outro, sem certeza alguma. E nossa pobre consciência estaria sempre aflita, a não ser que se apoiasse no mérito do sofrimento e da morte do nosso Salvador. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não é exatamente assim que a gente vivia, gente? Sempre duvidando da nossa salvação, levado de um lado para o outro, sem certeza alguma, com a nossa pobre consciência aflita. Eu fico emocionado de lembrar isso, irmãos. Porque era exatamente assim que a gente vivia, sem a certeza da salvação, com aquela dúvida, com aquela aflição de se o Senhor vir agora, será que eu subo, será que eu não subo, será que eu vou, será que eu não vou? Essa vida de tormenta, levado por vento de doutrina, esperando em promessas vãs e vazias. Mas chegou um momento na nossa vida, e eu espero e oro e confio e creio que esse momento chegou na vida de vocês e tem chegado de forma maravilhosa. Chegou o momento que nós nos apoiamos no mérito do sofrimento e da morte do nosso Salvador. E apoiado nesse mérito e nesse sofrimento, nessa morte de Cristo, agora a gente tem plena confiança e convicção da nossa salvação, não por causa da gente, mas por causa do Senhor. E agora nós podemos confiar e crer que o Senhor não somente nos salvou, mas Ele também nos faz permanecer o caminho e nos santifica. E Ele não só nos santifica, mas Ele também irá nos glorificar naquele grande dia em que Ele voltará
para nos transformar naquilo que nós fomos chamados para ser, perfeitos como o nosso Senhor é, livre da presença do pecado. Então, tudo isso que Paulo está fazendo aqui, nesse capítulo 3 de Gálatas, verso 1 a 5, ele está questionando os Gálatas para dizer: confie no Senhor, não só para sua salvação, mas também para sua permanência no caminho. E o Senhor é poderoso para fazer você permanecer até o último dia. E você não precisa mais levantar para testemunhar e dizer: se eu for firme e fiel até o fim, herdarei a coroa da vida eterna. Não. Mas porque Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos, eu tenho a certeza que herdarei a coroa da vida eterna. Por causa dele e não por minha causa. E é isso, meus irmãos. E aí eu falo em Romanos 8:30, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Não passa homem aqui em tempo nenhum, né? Vocês conseguiram perceber, irmãos, isso pegando o gancho no que o Thor acabou de falar, de que é muito engraçado isso, né? E eu falo engraçado no sentido de maravilhoso, né? De tudo isso é o Senhor. Você falou aí, o homem não participou em nada aí, nesse processo todo. Não. Mas no meio desse processo, acho que Agostinho tinha uma oração aqui, eu queria ter ela de cor para poder parafrasear. O Senhor nos dá dons, ele nos dá boas obras para a gente praticar, ele nos dá boas obras para a gente pratica as boas obras que ele nos deu e Pra ele glória nos dele. abençoa. E ele nos abençoa. É. Cara, então é bênção sem fim, é graça sobre graça, é bênção infinita. Não tem palavra. Eu acho que É como se Deus te desse um cartão black para você gastar na sua própria empresa. Né? é uma coisa assim. Acho que Agostinho fazia uma oração mais ou menos assim. É uma oração, quase que uma petição e que um agradecimento, que é algo assim, parafraseando, né? Tipo, pedes o que tu me dá o que tu exiges, né? Tipo, uma coisa assim, ele orava. Inclusive eu queria indicar aos irmãos aí, tem um filme dele, de Agostinho, no YouTube. Assim, no início você vai estranhar bastante, porque nós estamos acostumados hoje com altas resoluções, e 4K e 8K já hoje, mas depois você vai se envolvendo na história, se você vê a conversão desse homem e depois a vida piedosa que ele leva, meu, é coisa absurda, assim. Tipo assim, como que ninguém nunca me contou sobre a vida dessas pessoas, né? Meu Deus, é maravilhoso. Só coloca a vida de Agostinho de Hipona aí no YouTube que vocês vão assistir. A gente assistiu aqui em casa e foi maravilhoso. Isso há uns 4, 5 anos atrás. Eu não sabia que tinha o filme, eu vou procurar também. Eu Tem. assisti o do John Hus, assisti o de Lutero. John Hus Hus também é também é muito bom. legal. Bom. E a oração ele fala o seguinte: eu peguei aqui no Google aqui, concede-me o que me ordenas. É assim que ele ora. Concede-me o que ordenas. Concede-me o que me ordenas. Exatamente isso, né? O Senhor, ele nos dá aquilo que ele ordena. Porque, imagina, Deus exigir de nós alguma coisa, Thor. E ele exige de fato. E os eleitos, os salvos, eles cumprem aquilo que Deus ordena, que ele exige. Uhum. Mas eles não cumprem segundo a sua própria força ou seu próprio mérito. Eles fazem isso nos méritos de Cristo. Porque Cristo conquistou isso para os que são do Senhor. Glória a Deus. Assim, essas coisas, irmãos, elas nos trazem, eu quero comentar um pouco sobre isso aqui, que eu lembrei agora, santas meditações. É muito importante a gente meditar, a gente pensar nessas coisas e colocar a nossa mente, o nosso coração nessas verdades profundas do Evangelho, porque isso vai nos leva as nossas afeições a amar mais o Senhor e nos conduz em santas orações, em orações mais profundas,
em deleites maiores, em desejo ardente maiores por Cristo. Essas coisas são muito importantes. A gente não é acostumado nem ensinado a meditar, a ficar pensando sobre essas coisas, né? Inclusive, acho que eu estou formatando aí, Joel, para a gente iniciar uma turma aí futura sobre oração também, porque nós viemos de um local que não ensinou como que é oração, né? E é muito interessante a gente aprender a orar da forma correta. Gente, falando em oração, gostaria de pedir oração para a esposa do irmão Elias, que sempre está aqui conosco. Inclusive, ele está no hospital agora, ouvindo, tá? Ouvindo a gente. Ela está grávida, está passando por assim, está com algumas complicações. E eles estão no hospital nesse momento. Então, que a gente possa fazer essa oração aqui nessa questão, tá bom? Vamos orar aí, Joel. Então você. O Thor, depois me lembra, até para lembrar eu também, porque eu não anotei aqui, qual que vai ser a data lá daquele nosso bate-papo sobre ídolos? Não sei se você tem claro aí, você tem fácil aí. Ainda não lembro. Eu teria que ouvir uns áudios nossos aqui para poder ter. Não lembro. Mas depois vamos lembrar aqui para poder marcar aqui a minha agenda também. Mas como que é o nome da esposa do irmão? Peraí. É a esposa do Elias, né? É a esposa do Elias. É a Tami. Ela chama Tami. Vou escrever aqui. É a Tami, viu? É a Tami. É a Tami o nome dela, de fato. Não. É que Entendi. O prosa de graça aqui tem que fazer piada, nem tudo. Ela está gestante e está passando por algumas questões na gestação e está no hospital. É isso, né? Algumas dificuldades ali. Isso. Tá. Isso mesmo. Tá bom. Algum irmão vai orar ou é eu mesmo? Eu sei. E sábado também. E sábado eu vou receber eles lá no podcast. Eu tô com algumas coisas para mostrar para os irmãos aí dos Estados que a gente recebeu aí dos Estados Unidos, que vocês vão gostar demais. Legal. Tá? Estou falando para os irmãos colocarem pedidos de oração aqui no chat, ver se tem mais algum pedido aqui para a gente tomar nota aqui. Inclusive a gente está fazendo aqui em casa, como a gente faz o culto doméstico todo dia de manhã, e aí a minha esposa quis incentivar os irmãos, né, que a gente nunca fez isso, né, na CCB, e a gente está fazendo todos os dias e transmitindo no canal do YouTube. Então, quem quiser participar conosco, ver como é que funciona o formato de culto doméstico, todo dia, 7h30 da manhã, 7h20, a gente está ao vivo lá, tomando um cafezinho, um pãozinho e louvando ao Senhor. Maravilha. Acho que a gravação pode parar, né? Ou você pega a oração final também? Eu pego a oração final também. Ah, beleza. O Ribeiro falou que não está ouvindo a gente. Armani tem uma causa na justiça. O que está por baixo põe por cima, hein? Vamos lá. Tá bom. O Robert tá escrevendo ali, deixa eu ver se vai ter algum pedido. Gostaria de falar para os irmãos aí que as orações dos irmãos têm dado. Acho que a irmã Anne está mais por dentro disso, sobre oração para minha esposa, as questões psicológicas, né, do tratamento dela, e estamos colhendo os bons frutos para a honra e glória de Deus. Amém. Graças a Deus. A Anne falou que não quer esse negócio de tirar de baixo e colocar de baixo. É fura fila. Ai, meu Deus. Então tá, vamos orar aqui então pela esposa do Elias, a Tami, por essa causa aqui da Anne na justiça. E vamos estar apresentando aqui esse trabalho também, os irmãos.
Tá bom, vamos orar então. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos na Tua presença aqui nesse momento, elevando nossa voz, tendo a certeza que nossa oração é ouvida, não por causa dos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo, por causa do sangue do Senhor Jesus. A gente pode se chegar na Tua presença e isso é algo maravilhoso para nós. Somos aceitos como filhos e somos ouvidos, Senhor. Por isso nós nos alegramos. Nos alegramos porque o Senhor é maravilhoso, tem revelado a sua face graciosa na pessoa do teu filho. Em outrora estávamos diante somente da tua face carrancuda e a tua ira estava sobre nós. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque através dessa obra maravilhosa de Cristo, agora nós somos aceitos. Estamos, como Paulo disse e foi falado no estudo anterior, crucificados com Cristo. Portanto, a vida que nós vivemos agora na carne, a gente vive confiando no teu Filho. E nós sabemos que a gente só é capaz de fazer isso por causa do Espírito Santo. Por isso, engrandecemos e louvamos ao Santo Espírito por obra tão maravilhosa e por trabalhar e transformar o nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Senhor é maravilhoso, é insondável e bendito para sempre. Ó Deus Santo, nós queremos rogar a favor da Tami, da esposa do Elias, que nesse momento agora está no hospital, Senhor. Elias provavelmente está ouvindo também essa oração, não sabemos se a irmã Tami está ouvindo também, mas que o Senhor venha alcançá-la nesse momento, Senhor, e abençoá-la nessa situação de saúde com relação à gravidez, que o Senhor possa abençoar e guardar a saúde dela e também a do bebê. Em um mundo em que nós estamos diante de tantas injustiças, principalmente com crianças, Senhor, no ventre da sua mãe, onde leis estão impedem de serem sancionadas para que o assassinato de crianças seja liberado. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e rogamos que o Senhor tenha misericórdia da vida do Elias e da Tami, Senhor, e desse bebê também. Que o Senhor venha abençoar essa gestação e que nós em breve possamos ter notícias de que, Senhor, nasceu mais um filho da aliança, mais uma herança do Senhor. Todavia, ó Deus bendito, como filhos teus e como servos de Cristo, que o Senhor possa nos fortalecer na nossa fé para estar pronto para toda e qualquer adversidade que se apresentar na nossa vida, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus bendito, quero rogar em favor também, Senhor, da Anne e da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, Senhor, das suas filhas. Eu quero rogar, pois ela pediu em favor de uma causa que ela tem na justiça, Senhor. Nós cremos que tudo está na tua mão, a nossa vida, tudo está no controle de todas as coisas. E se for da tua vontade, Senhor, que essa causa saia em favor da tua filha, que o Senhor venha dar a ela paciência, primeiramente, para esperar no tempo do Senhor. E ao receber, Senhor, essa causa, seja o que for, uma quantia em dinheiro, da relevância que seja, que a alegria de receber algo que ela justamente merece venha fazer ela, Senhor, lembrar que no céu não haverá injustiça, não haverá, Senhor, dor e nem sofrimento, e que na tua glória ela pode esperar alegrias infinitamente maiores do que qualquer coisa que ela poderia receber aqui, e que ela venha ter diligência para poder administrar as tuas bênçãos que o Senhor venha proporcionar para a vida dela e da sua família, para a glória do teu nome, Senhor. E se de alguma forma essa causa for negativa, Senhor, e ela não venha receber, que ela possa também lembrar que no céu não haverá injustiça, Senhor, mas o teu reino é feito de paz, de alegria e de justiça no Espírito Santo.
E que, principalmente, em todas as ocasiões da vida, o Senhor proporcione na vida dessa família, Senhor, da Anne, da sua família e de todos os irmãos que estão aqui, um desejo ardente pela tua glória, por causa do Senhor, porque o Senhor habita no mais alto céu e a tua presença estará conosco na glória eterna. Por isso, Senhor, dá-nos a graça de sermos humildes e receber todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a nossa vida aqui nessa terra e, no fim, a vida eterna. Assim oramos, Senhor, em favor de todos aqui, desse estudo, da esposa do Thor, por todo esse processo, que o Senhor continue abençoando esse tratamento e esse cuidado que o Senhor vem tendo com ela, e que o Senhor abençoe, Senhor, cada um dos irmãos do grupo, para sermos mais parecidos com o Senhor, glorificando o teu nome, procurando humildemente te obedecer, em busca de irmãos bíblicos, numa igreja bíblica, em que vão nos instruir na palavra do Senhor, para nosso crescimento na fé e para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém.